110 casos de coronavírus confirmados em Nova Friburgo e 11 óbitos pela doença. Na cidade, a disposição dos testes para identificar o vírus são poucos e por isso surge-se a ideia da subnotificação. Para falar sobre o assunto, ao meu lado, a subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabíola Pena. Fabíola, primeiramente, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. A cidade tem um grau muito elevado de subnotificação aqui? Então, Guilherme, obrigada. Eu que agradeço, sempre a oportunidade para que a gente possa esclarecer as informações. Em relação ao coronavírus, é uma doença nova, nos pegou aí de surpresa. O Brasil, ele estabeleceu um critério de baixa testagem, não foi ofertado um número de testes suficiente para toda a população. Foram criados critérios, como, por exemplo, o material que nós encaminhamos para o LACEN, que é o laboratório de referência, ele é só para pacientes internados, aqueles que agravam, e profissionais de saúde com síndrome gripal. Chegou agora, na última semana, os kits de exames de teste rápido, que também são inespecíficos, porque ele não dá. Se você tem a doença naquele momento, se já é uma memória imunológica de contato anterior, mas já vale como um critério. É uma doença também que o que a gente já tem de estudo mostra que grande parte, cerca de 70% a 80% da população, não desenvolverá sintomas, o que levará também a gente não saber muitos dos casos, muitas das ocorrências. A gente realmente tem um número subestimado da doença no município, assim como todo em território. Por isso, sempre as informações, quanto à prevenção, o uso do álcool gel, o uso de máscara, aqueles que podem, evitem circular nas ruas, ambientes coletivos, porque a gente tem aí, como eu falei, grande parte da população que nem sabe que está carregando o vírus e que pode levar um dano maior àquele que já tem uma saúde um pouco mais prejudicada. Os pacientes que não são profissionais de saúde, mas que têm a síndrome gripal, existe um sistema, o SUS de vigilância epidemiológica, que a gente lança essas informações quando chega para o serviço de vigilância. Mas esses casos não serão testados, Então, a gente vai fechar o caso ou por critério clínico-epidemiológico. O que é isso? Essas pessoas que tiveram contato com alguém confirmado por laboratório, que residem ou que trabalham muito próximo e que estão desenvolvendo os mesmos sintomas. Ou esse caso vai ficar sem um fechamento por falta de critério. Se a gente não tem uma história dele ter alguém próximo confirmado, ou se ele não é profissional de saúde, acaba que a gente fica sem condições de fechamento. E aí são informações que ficam perdidas realmente para computar como caso positivo ou descartado. O governo do estado, na última semana, lançou um site com um questionário para começar a ver esse grau de subnotificação. A Prefeitura de Nova Friburgo pretende fazer algo nesse sentido também, nessa mesma linha? Sim, a gente tem acompanhado todas essas informações. Nessa semana mesmo vai acontecer um GT, um Grupo de Trabalho Regional de Vigilância em Saúde, e a gente também tem estabelecido uma parceria importante da vigilância epidemiológica com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, no intuito da gente ampliar também essa nossa capacidade de informatização e de acesso às informações mais em tempo real das unidades de saúde públicas e privadas. Além disso, a gente tem também feito várias reuniões com as direções dos hospitais, que têm sido grandes parceiros também para que a gente possa ter uma melhor e uma real, mais real situação do nosso município. No último final de semana, o prefeito prorrogou o decreto de isolamento social. Há um movimento pedindo a flexibilização, mas diante de tudo que a gente vem conversando e o que você falou agora em relação à possível subnotificação, ao número crescente de casos aumentando, não é o momento de se pensar numa flexibilização, e sim de manter o isolamento social. Esse é o pensamento. Isso. Nós temos o COI, o Comitê Operativo de Emergência, que se reúne impreterivelmente todos os dias, inclusive aos finais de semana. Entendemos, e a gente tem também feito reuniões com todas as áreas, empresários, sindicatos de trabalhadores e patronais, conselhos de categorias profissionais de saúde, enfim, as reuniões têm acontecido. A gente pede, inclusive, que quando essas reuniões aconteçam, que tenham uma maior adesão desses segmentos, para que a gente possa ter uma fala junto com todos, Ministério Público, Defensoria. A gente tem ainda, como você falou, uma curva bastante ascendente da epidemiologia no município da doença, que nos preocupa em função da restrição do número de leitos que nós temos, tanto da rede pública quanto da rede privada. Os hospitais estão fazendo o que podem para ampliar esse número estimado inicialmente, mas a gente vê que já está sendo insuficiente. Esses meados de maio é esperado esse pico da doença no estado do Rio de Janeiro, na região serrana. A gente está se aproximando de uma estação que aqui se torna ainda mais perigosa, porque nós estamos numa região muito fria, que já favorece o aparecimento de doenças respiratórias, ainda mais uma doença com alta transmissão como o coronavírus. A gente entende, e é muito dramático também o olhar do lado econômico, porque a gente entende que essa doença ela vai deixar danos econômicos em todo o território nacional,
A gente tem uma fala dissonante entre os governos, né, que prejudica também a ação dos municípios e que leva aí uma dificuldade maior ainda de ação, porque a gente não sabe qual é a retaguarda que a gente vai ter das outras esferas de governo para reerguer o município. Mas hoje, né, o que a gente tem repetido a fala, o que vale mais é salvar vidas. E nesse momento, né, como a gente está falando de uma doença altamente transmissível, a gente ainda precisa lançar mão do isolamento e as pessoas que não tentem burlar os decretos, né? Primeiro porque correm o risco de sanções e nesse momento a gente está com uma força-tarefa instaurada com ações mais punitivas, né? O tempo da conversa, do diálogo já se encerrou. Toda semana a expectativa é sempre de que a curva aumente. E muitas pessoas questionam justamente isso, né? Comentando, mas toda semana, todo mês espera-se um aumento e esse aumento nunca vem e fica sempre postergando para a semana seguinte. É justamente uma resposta de que as medidas restritivas estão dando certo. Qual é o objetivo, né, dessas medidas restritivas? É que a gente tenha condição dentro do sistema de saúde, uma vez que os próprios profissionais também estão sendo acometidos pela doença, de dar suporte a todos aqueles que precisarem, ou pelo menos grande parte daqueles que precisarem dos hospitais, né? A gente sabe que é uma doença que agrava, especialmente em quem já tem alguma doença prévia, mas também temos casos de pessoas que não tinham comorbidade, que foram atingidas gravemente. Então, a gente precisa que aquele sistema de saúde, tanto da rede pública quanto privada, tenha condição de atender o máximo de pessoas possível. E a gente, prolongando essas medidas de isolamento, a gente faz com que isso seja possível. A gente não pode falar, o município só tem 11 óbitos. Já é óbito demais por uma doença. Ainda não tem uma vacina, ainda não tem um tratamento específico, mesmo sabendo de todo o dano, tanto psicológico quanto financeiro, que o isolamento pode causar. Nós vamos entrar agora na última etapa da campanha de vacinação contra a influenza. Quem vai poder se vacinar? Qual vai ser a estratégia da prefeitura para que não se provoquem aglomerações? Essa semana teremos 2 dias de vacinação para o público da última etapa, né, que são as pessoas acima de 55 anos, né, de 55 a 59 anos, que ainda não foram vacinados, e os profissionais da educação, que na verdade são os professores, né? Por a campanha ter sido antecipada, né, o Ministério está mandando as doses de forma fracionada aos municípios e nós estabelecemos como uma ação do município não deixar que a população chegue lá num dia onde não tenha vacina. Então, nós estamos anunciando com antecedência o dia da vacina e o horário, né? Então, é importante que as pessoas respeitem o horário. O público principal, que foi aberto logo no início, né, de idosos, trabalhadores de saúde, nós já ultrapassamos os 100% de cobertura. Então, assim, dentro do possível, que a população também compreenda que está todo mundo muito sobrecarregado, mas que nós estamos fazendo o melhor para cumprir essa meta que é estabelecida pelo Ministério, que nós já estamos bem próximos de atingi-la. Fabíola, muito obrigado por essa entrevista e você pode rever essa e outras reportagens no site do jornal www.avozdaserra.com.br e também nas nossas redes sociais.